interestadual, passamos a ter uma tarifa metropolitana, que é uma tarifa basicamente tarifa urbana, que dá condições de a gente baratear todos esses custos e pensar melhor com relação a todo esse processo. Então, a ideia da região metropolitana, como é que ela se encontra hoje dentro do cenário político? No cenário político, o governador ele já deu ok, ele já aceitou discutir a região metropolitana, ele está dentro dessa linha. Nós, juntamente com a Câmara de Vereadores de Itabuna e outros institutos também, vamos estar de novo discutindo a região metropolitana, mas discutir a região metropolitana dentro do novo contexto. O contexto, a gente não recebeu a região metropolitana como recebeu o Conquista. Conquista recebeu a região metropolitana que não discutiu com seus pares. Fez a região metropolitana lá, Feira também. Feira, para dizer que a região metropolitana trouxe algum benefício, trouxe para a Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues recebeu agora, nos últimos 3 anos da região metropolitana, 15 investimentos industriais que iriam para a Feira de Santana e foram distribuídos e a Amélia Rodrigues adquiriu. Em Feira de Santana tem um consórcio do Portal do Sertão. Feira de Santana faz questão de ficar fora do consórcio. Então, a Feira de Santana, ela se tornou também uma cidade forte da região metropolitana, mas se tornou também uma ilha que não quer fazer parte dos demais. E quando a gente fala de uma região metropolitana que ela tem ali condições de ir agregando municípios, que a gente fala ser município de amortecimento, a gente está dizendo que a região metropolitana ela tem que começar pequena e ir crescendo, mas ela tem que crescer da seguinte forma: quando você agrega mais municípios que vão fazer parte, ele já tem que estar num raio de amortecimento para que pelo menos 10% do investimento que vem para uma região metropolitana seja investido também naqueles municípios, equilibrando os investimentos e dando condições, digamos assim, mais de equidade para que nós possamos de fato ter essas atividades melhor compartilhadas. Esse material dessa discussão a gente coloca como desafio de todos nós. Se liga na RN Sul da Bahia. A gente tem certeza que esse será o debate de 2019 e o debate de 2020. Nós precisamos discutir isso, porque nós estamos perdendo investimentos, como foi o caso daquela situação lá, que você vivenciou muito bem, enquanto que nós estávamos ali fazendo através da SEI, Secretaria de Estudos Socioeconômicos do Estado, aquela briga com relação de quem é que pertence o quião do território de Itabuna e Ilhéus, nós deveríamos estar brigando pela região metropolitana. Enquanto que o equipamento lá, por exemplo, lá do Atacadão, que ficou um tempo sem saber se era atendido pela serviços de transporte coletivo por Itabuna, se era atendido por serviço de abastecimento de água e saneamento básico por Itabuna, que está ali do lado, certo? Tem que fazer toda uma ligação extensa de investimento da Embasa para atendimento lá, já que a Embasa é a municipal, não poderia adentrar para atendimento lá aquele equipamento. Nesse pensamento de crescimento regional, a região metropolitana, e dentro do olhar que está sendo discutido aqui dentro desse fórum, que é a questão da mobilidade, a região metropolitana passa a ser uma discussão necessária. E a gente trabalha com a questão da bacia, a região metropolitana tem esse olhar também. Não adianta você fazer o investimento, como é o caso agora. Nós estamos lá com a bacia do Rio Almada, com 2 municípios com a lei de saneamento básico aprovada, que é o município de Uruçuca e o município de Quaraci. Mas o município de Almatina não tem, o município de Itajuípe não tem, e Ilhéus não tem. Como é que você vai fazer investimento por parte, fatiar um rio e fazer com que aquela parte daquele território tenha exatamente essa necessidade e o outro não tem? Então a região metropolitana, ela não é e não será nunca uma solução 100% do fato, mas será sim uma discussão para que nós possamos entender que nós não somos somente de Ilhéus, né? Do cacau, que é o Papa Caranguejo, versus o Papa Jaca, nós somos sul da Bahia. É dentro dessa linha que nós acreditamos, dessa linha que a gente participa e defende. Eu tenho certeza que esse debate ele terá exatamente esse contexto. E mais do que certeza o entendimento que agora com o desafio que nós recebemos do governador. Você sabe mais que ninguém que nós, lá quando você assumiu, você foi um dos primeiros prefeitos que nós fomos levar lá o protocolo de intenções do consórcio público para dar entrada em Ilhéus. Vai ser aprovado agora, porque nós temos um desafio com relação à questão de rede de soja. Ilhéus já demonstrou aí com relação à questão do aterro sanitário,
que ele sozinho não tem condições de gerir e nem o Estado tem condições de gerir. Só pode gerir isso de uma forma coletiva. E o aterro sanitário de Ilhéus, que é utilizado por SUC, que não pode contribuir, porque não tem como você fazê-lo, mas ele pode contribuir quando se trata de consórcio público. Então, é um instrumento que ele pode ser melhor trabalhado e melhor executado através de uma região metropolitana, que atende exatamente esse conceito de crescimento e de necessidade que nós temos aqui de evoluirmos de fato para uma metrópole que já o somos, né? Já o somos e precisamos agora se apropriar desse contexto. Forte abraço. Gente, só antes de iniciar o debate, a gente vai ter 30 minutos de perguntas e respostas, porque o Luciano precisa sair às 9h30. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente a vocês que as perguntas sejam feitas em um tempo de 1 minuto e que as respostas sejam dadas num período de até 3 minutos. Então, é isso. Eu gostaria que as pessoas que tivessem alguma pergunta dissessem o nome e se for de alguma instituição, identificar a instituição e em seguida faz a pergunta. Eu vou anotar para qualquer dúvida. E eu só gostaria de, antes de abrir mesmo para todos, dizer que tem um poema que diz que o caminho se faz ao caminhar, né? Somos todos andantes, né? Somos todos caminhantes, já lembrando o poema que foi a abertura desse evento de hoje. Então, a ideia, a semente, né, da região metropolitana está lançada. Então, o nosso caminho, né, a luta, ela se estende, né? E à medida que os desafios vão surgindo, de nós termos determinados equipamentos que sozinhos nós não teríamos pernas, né, no sentido orçamentário, tecnológico e tudo mais, a gente busca aí os outros municípios para que a gente resolva esses problemas, né? Então, eu vou passar então para vocês abrir aí para as perguntas referentes ao tema de hoje. Bem, eu sou Maria do Socorro do Instituto Nossa Ilhéus. Luciano, você, por algumas vezes, você já fez contato comigo e disse: vamos tratar da região metropolitana? E eu respondo sempre: vamos. Quando as pessoas perguntam para mim: você topa isso? Eu topo. Que o segredo para fazer eu entrar em alguma coisa é perguntar se eu topo. Eu topo. Então eu quero perguntar para você: quando? Como? Só isso. Agora, veja bem, Socorro, a região metropolitana, e Naval sabe bem disso, na nossa região nós temos um problema muito grande de vaidades institucionais, certo? Esse é um problema que não avançou a região metropolitana lá atrás, né? Quando a gente começou a discutir a região metropolitana, nós percebemos que tinha um viés político por trás disso, um interesse político muito forte por trás disso. E a gente tinha ali uma incerteza com relação a qual era a proposta, o fundo de plano com relação a tudo aquilo. Na época, nós, a URC, juntamente com a UESC, fomos escolhidos para sermos, digamos assim, não o protagonista, porque a gente não está buscando esse espaço, mas para fazer a interlocução com relação a isso. Mas nós sentimos, por parte do Estado, uma resistência muito grande. E essa resistência a gente não percebia exatamente do que se tratava. Depois nós ficamos sabendo que a resistência se dá exatamente porque o Estado, ele não acredita, ou não acreditava na região metropolitana, que o conceito que ele tinha, a experiência que ele tinha de Salvador, e a experiência não era muito positiva.
E outra experiência que eles tinham também é a experiência, por exemplo, do estado da Paraíba. O estado da Paraíba hoje, se vocês não sabem, ele é 100% metropolitano. Ele tem região metropolitana em 100% dos municípios. É bom, de um lado, sim. Mas agora, tratando a questão de resíduos sólidos, ele não pode ter recursos da FUNASA para fazer plano de saneamento básico, para tratar investimentos estruturantes nessa área, porque já é um outro ministério que poderá ajudá-los, e esse outro ministério não tem recurso. Então, a gente sentiu naquele momento que a gente teria que recuar. E um dos problemas que nós tínhamos, e hoje eu acredito que a gente não tem mais, é que a gente ainda estava caminhando para um aprendizado muito forte de compartilhamento, de consorciamento de gestão. Então, de lá para cá, nós estamos hoje mais maduros com relação ao consórcio público, né? Nós temos aí o equipamento aí, que é a questão da própria Hospital do Cacau e agora a Policlínica. E a gente está aprendendo a compartilhar gestão. Na hora que nós aprendermos a compartilhar a gestão, principalmente com 2 grandes municípios, a gente tem, no momento certo, uma região metropolitana madura, eficiente e eficaz. Bom, eu vou fazer uma pergunta também, então, Cristina, da UESC. Vocês colocaram uma questão aqui que é difícil para se resolver, né? A questão dos interesses políticos, não necessariamente partidários, né? Nós temos pessoas com visões as mais diferentes e há uma luta mesmo para cada um colocar a sua questão. E em relação a isso, quando se pensa em uma região metropolitana, é necessário pensar a questão da identidade, né? Como que as pessoas que vão viver esse território vão se identificar com essa região metropolitana. E nesse sentido, eu vi aqui uma proposta já de nome para a região, que seria a região metropolitana sul da Bahia. E aí, quando eu penso em Ilhéus e penso no turismo, e penso nessa região metropolitana com a identidade voltada para o turismo, penso neste momento que se tirar os nomes Ilhéus e Itabuna, para os turistas sul da Bahia não significa muita coisa. Então, eu acho que a gente teria que colocar a região metropolitana Ilhéus e Itabuna, igual nós temos a micro-região Ilhéus e Itabuna já hoje. Nesse sentido mesmo, de salvaguardar uma identidade já construída de Ilhéus e Itabuna, né, para a questão do turismo. Gostaria de saber o que vocês pensam em relação a isso. Aí vai a pergunta para os dois. Antes de responder direto, a senhora lembrou que o caminho se faz ao caminhar, e eu lembrei do poeta português Pedro Abrunhosa, que ele diz assim: o caminho se faz entre o alvo e a seta. Acho que essa questão que a senhora coloca da identidade é importantíssima, porque a gente tem anos de história, né? Me recordo um fato que acho que poucos sabem aqui. Quando inaugurou em 89, se eu não me engano, 89, o Hotel Transamérica, ele inaugurou com o nome Transamérica Ilhéus. O lançamento foi no Hotel Transamérica em São Paulo e foi lançado como Transamérica Ilhéus. Depois de alguns anos, firmado o conhecimento, a procura, a busca, aí eles voltaram Transamérica com Andatuba, mas ele começou como Transamérica Ilhéus. E quem foi lançar lá, daqui de Ilhéus, foi o Axel Dara, um bloco África que existia, foi Irene, a baiana Irene, com toda a sua equipe. Lá ela fez um Big Caruru, se viu a Acarajé e Abará, que se fosse aqui tinha tapa, lá era fila, bonitinho, educadinho, todo mundo. Então eu estava presente. Então essa questão ela coloca bem. Então, se você desassocia o nome de Ilhéus e Itabuna, para quem está lá fora, vai fazer confusão na cabeça. Eu concordo com a senhora. É interessante esse questionamento, e muito pertinente, porque a região metropolitana, como vocês viram ali na história, começou a região metropolitana do Cacau, né? Aí fez uma área de abrangência enorme, como se fosse um território de identidade envolvendo vários territórios. Aí criou-se a região metropolitana de Itabuna, Ilhéus, você não participa.
Aí criou região metropolitana, então, de Itabuna e Ilhéus. Aí os demais, bom, região metropolitana de Itabuna e Ilhéus, Itabuna e Ilhéus são os maiores municípios, e o município pequeno, vou fazer o que nessa briga? O governo, quando colocou a região metropolitana sul da Bahia, ele colocou exatamente por conta dessa história, desse histórico. O que a gente precisa observar é que eu concordo com a senhora na importância da gente afirmar essa região lá para fora, né? A gente precisa afirmar a região lá para fora. E quando o governador, agora mesmo estive em encontro dos prefeitos, ele falou o seguinte: olha, eu vou fazer um investimento em 2 territórios com relação a resíduos sólidos, Irecê e o sul da Bahia. Aí um colega meu que é do extremo sul falou assim: porra, no meu estado, na minha região também. Eu falei assim: é o extremo sul ou sul? Né? Como é que fica essa história? Aí o pessoal ali né, da costa. Então é uma situação que para nós baianos é fácil de entendimento, para o pessoal de fora não. Eu, independentemente do nome, que eu acho que o nome deve ser uma escolha democrática, deve ser uma questão, inclusive, para inclusão e de participação da própria sociedade, porque é muito difícil nós estarmos aqui hoje, eu digo como a Nasal, que é um homem público, falarmos em nome da sociedade. Porque se nós estamos discutindo a região metropolitana e a sociedade não entender a sua importância, e caso a sociedade não queira, não tem por que discutir a região metropolitana, tem que ficar nessa situação que está. Então é necessário que nós, essa definição da nomenclatura, ela seja compartilhada, ela seja democrática, ela seja republicana, ela seja colocada exatamente aqueles que vão viver e vão se deliciar com relação à região metropolitana. O que nós precisamos, na verdade, é sair da inércia. E essa inércia, para mim, independe do nome. Eu sou a favor da região metropolitana porque a gente quebra um paradigma. A gente deixou de crescer há muito tempo na nossa região porque o nosso olhar ainda é um olhar umbilical, né? Olhamos somente para nós mesmos. Boa noite, meu nome é Arthur, eu sou arquiteto, estou em Ilhéus há 3 anos praticamente, morando aqui. Quando a gente fala de uma região metropolitana, hoje em dia, aliás já há algum tempo, já se fala de uma região que não necessariamente precisa de uma conurbação, tá? Ela pode ser feita de outras maneiras, como internet e outros meios. A gente entende que os municípios, eles possuem seus próprios temas, suas próprias identidades, e que nós não enxergamos isso sendo atuado nos municípios. Eles se perdem, eles geram as próprias concorrências. Então, Itabuna e Ilhéus, como é que são? Eles são concorrentes ou eles são parceiros? A gente sabe que Itabuna tem lá o seu grande polo industrial, facilidade para a saída pela BR-101, e Ilhéus tem o seu grande ponto de lazer e turismo, de ambiental, de qualidade. Mas quando você entra na parte política, nas vaidades, nós já sabemos que isso se perde rapidamente. Eu fico preocupado quando a gente fala de uma região metropolitana, em como será esses planos de desenvolvimento como uma leitura única, porque ele necessariamente precisaria de um plano estratégico que discutisse com todos os municípios, né, as instituições públicas, daqueles passos que a região como um todo daria. E a gente não vê isso acontecer nem no próprio município, né? Então você tem um plano diretor que não responde à realidade. Eu cito um exemplo que até o Luiz comentou, do eixo norte-sul, que é um eixo maravilhoso para um turismo, né? Incentivar o tema turístico nele, e ao mesmo tempo a gente vê que Ilhéus implantou uma das leis dela, que a área do eixo norte-sul, uma faixa de tanto por tanto, seria uma ocupação urbana, então poderia se criar, de uma certa maneira, um adensamento popular neste eixo todo.
E isso me preocupa, porque o custo de cuidar de 100 quilômetros lineares não é baixo, tão pouco para um município, e muito mais difícil seria para uma região metropolitana. Então eu gostaria de saber de vocês como é que vocês enxergam essa parte de criar esse plano como um todo e quais seriam os principais aspectos que buscariam desses municípios em discussão para que essa metrópole acontecesse realmente. Com licença, obrigado. Eu acho muito interessante esse seu questionamento, porque, veja bem, esse dia eu estava numa reunião, aí um pessoal comentando comigo o seguinte: como é que dois grandes municípios planejam um de costa para o outro? Né? A região metropolitana do ABC paulista, ele surge exatamente depois daquele afã da era industrial, e ela surge exatamente para dar um equilíbrio. Papel e responsabilidade foram bem definidas, qual é o papel de um, qual é o papel de outro. Aqui a gente pode encaixar a questão da indústria tal, aqui a gente pode encaixar o investimento Y. Respondendo a pergunta, Itabuna e Ilhéus, eles se completam, eles não são concorrentes, isso é lógico, certo? Uma segunda pergunta é o seguinte: se os dois grandes municípios irão elaborar um plano diretor, ele não consegue conversar com outro município, já com a região metropolitana, isso é necessário, porque o plano é intermunicipal. Vou dar um exemplo com relação agora que nós estamos trabalhando, devemos iniciar agora em outubro, o plano intermunicipal de resíduos sólidos. O plano intermunicipal de resíduos sólidos ele vai dar encaminhamento exatamente a esse contexto geral dos municípios, de 16 municípios do consórcio. Então vai tratar exatamente dessa linha. Então, quando você tem saneamento básico, que ele é comum, quando você tem rede de infraestrutura de logística, que é comum, quando você tem uma bacia hidrográfica, que é comum, quando você tem resíduos sólidos que são comuns, você já tem aí um menu de atividades, um menu de trabalho que não vai ter tempo para a vaidade, certo? Então você já tem ali uma série de coisas que você vai ter que desenvolver de forma comum, que você não vai ter tempo de discutir, você vai ganhar tempo para você discutir o local, certo? Mas vai ter um tempo suficiente para você discutir o global. É nessa linha que eu acredito que a discussão da região metropolitana, por ser intermunicipal, fará sentar na mesa os dois grandes municípios e demais. Então essa é a grande vantagem, é você colocar um de frente para o outro. É você colocar Itabuna olhando para Ilhéus, Ilhéus olhando para Itabuna. Eu vejo que é muito mais favorável do que o atual estado que nós nos encontramos. Você tem razão na sua questão. O que eu queria dizer é o seguinte: primeiro, existiu um trabalho feito pelo Estado, a partir do Advento Porto Sul, que foi um plano diretor, que eu diria pseudo-plano diretor, porque eu entendo um plano diretor como um plano com uma escuta absoluta à sociedade, com uma participação da presença legal, né? Como não era um plano municipal, eles fizeram um estudo através de técnico, com informações secundárias, terciárias, eu não lembro agora as fontes, mas que terminou não tendo sequer divulgação. Eu tenho uma cópia da versão da minuta preliminar, a versão preliminar, e eu não tenho notícia de que tenha sido ido adiante. Nessas conversas, o Estado colocou uma das condições que seria contrapartida dos municípios, de forma especial, Ilhéus, Itabuna e Uruçuca, de que seria feita a revisão do plano diretor de Ilhéus, seria feita a revisão do plano diretor de Itabuna, que o Ilhéus estava perto de vencer, mas vencido em função do que se propunha. A intervenção do Porto Sul, dos modais propostos, intervém completamente no plano nosso. Então, antes do prazo legal vencer, necessaria uma revisão, uma atualização. Itabuna ainda tinha mais prazo, foi 2008, 2 anos depois, mas também em função de estar na área de influência direta, afetaria e precisaria modificar. E Uruçuca, que é um caso à parte, Uruçuca tem um plano diretor do distrito. Uruçuca tem 2 distritos, o Distrito Serra, o Distrito Uruçuca e o Distrito Serra Grande. Uruçuca tem um plano diretor no distrito e não tem no município todo. Exigência do Estatuto da cidade. Tinha menos de 20 mil habitantes,
estaria isento de ter plano diretor, mas era município costeiro, e aí passaria a ser obrigado, né? E aí o Estado se dispôs a fazer um financiamento de execução desse plano, onde cada um tinha a sua particularidade com a sua legislação. Como o Luciano disse, é uma prerrogativa dos municípios conquistaram a partir de 88, mas que no que afetasse aos três, os planos se entenderiam, né? Essa era a proposta. Depois foi cortado isso de uma forma por decisão política, os governantes não cobraram e ficou por isso mesmo que a gente está com o plano vencido, sem perspectiva de se fazer, e está bom da mesma forma, e o Uruçuca se quer ter, né? Então, eu acho que realmente a questão da vaidade, o Luciano ele é mais educado que eu não sou. A vaidade dos governantes emperra qualquer discussão. O prefeito tem que entender que não é dono da cidade. O prefeito tem que entender que tem que respeitar a lei como eu tenho que respeitar a lei como cidadão, né?